Boa noite, seja bem-vindo a mais um culto de celebração da Igreja Presbiteriana Libertas. É com muita alegria que mais uma vez nós nos encontramos aqui ainda no ambiente virtual, com certeza de que estamos mais perto do que longe do dia que vamos nos abraçar aqui ou nas nossas casas. Já já isso vai passar, já já isso vai acabar e nós vamos estar juntos novamente porque sabemos que o Senhor é bom. E é com essa certeza de que o Senhor é bom, que o Senhor nos faz família, que o Senhor nos aproxima, que tudo aquilo de bom que a gente tem desfrutado vem das mãos do Criador, que eu queria abrir esse culto de hoje, lembrando o começo do Salmo 136, quando o salmista canta o seguinte: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Que esse seja o norte do nosso culto hoje, que Deus alcance o seu coração lembrando que Ele é bom, lembrando que o seu amor dura para sempre e lembrando o tamanho disso, o quanto isso é suficiente para nos recarregar a bateria e nos ajudar a seguir em frente. Eu convido você a fechar o seu olho nesse instante, vamos adorar ao Senhor em oração, vamos pedir que Ele se faça presente aqui no nosso meio, na sua casa, aqui onde eu estou, onde nós estamos e que nos reúna como Igreja de Cristo para ouvir a sua voz, para cantar louvores, para que Ele receba realmente tudo aquilo que Ele merece, que Ele seja glorificado aqui no nosso meio. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor permite que mesmo distantes, nós estejamos juntos aqui no mesmo Espírito. E eu te peço que esse Espírito nos visite, que esse Espírito alcance os nossos corações, chegue até os nossos lares, possa trazer a nossa mente até a Tua presença. Te peço que o Senhor se faça presente aqui no nosso meio, de forma que nós percebamos que estamos reunidos como se fôssemos um só corpo no Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar a Te adorar, que as músicas que vamos cantar aqui saiam verdadeiramente de dentro do nosso coração, que a palavra do Senhor que vai ser lida nesse lugar também alcance a nossa vida, de maneira que cause transformação, Pai. Que o Senhor alcance todos os nossos corações, das nossas famílias, traga paz para os nossos lares, receba esse momento de culto. No nome de Jesus nós te oramos. Amém. Como é bom poder falar com Deus, como é bom estar juntos aqui no mesmo espírito de adoração. E hoje quem vai participar do nosso culto, realizando a leitura bíblica lá de um trecho do profeta Isaías, no capítulo 54, a partir do versículo 6, é a nossa querida irmã Ana Emília, que fala conosco lá diretamente da sua casa. Boa noite, Ana. Um abraço para Mauro. Por favor, leia conosco Isaías, capítulo 54, a partir do versículo 6. Nós vamos ler até o versículo 13, tá bom? Ana Emília, com você. O Senhor te chamará como se fosse uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher de mocidade que se casou nova para ser rejeitada, diz o teu Deus. Um breve momento te deixei, mas com profunda compaixão te recolherei. Em grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor teu Redentor. Para mim isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas não inundariam mais a terra, jurei que não mirarei mais contra ti, nem te repreenderei. Os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade não se desviará de ti, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada, eu edificarei com turquesas, os seus alicerces serão sobre safiras, os rubis, os seus escudos, de carbúnculos tuas portas e de pedras preciosas os teus muros. Os teus filhos serão ensinados pelo Senhor e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmado e estarás longe da opressão, já não terás nada a temer. O pavor será removido para longe e não se aproximará de ti. Se alguém atacar, não será por obra minha. Todo aquele que atacar se renderá a ti. Sou eu quem criou o ferreiro que sopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Mas também criei o assolador para destruir. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Amém. Eu não sei o estado que você se encontra hoje. Eu sei que é muito comum nós termos algumas oscilações nas emoções, no humor, no jeito que nós encaramos a vida. Eu sei que algumas pessoas agora podem estar participando desse culto tristes, outros podem estar num momento de celebração
de gratidão, mas eu quero lembrar você que o Senhor nos alcança, independente da forma que nós estamos. Nós agora vamos cantar, agora nós vamos lembrar em forma de música quem Deus é, o que Deus tem feito, como Deus nos alcança e como Deus alegra o nosso coração. O Provérbio, capítulo 17, versículo 22, nos ensina que o coração alegre é um bom remédio. No tempo que nós procuramos tanta cura, é hora da gente pedir a Deus para alegrar o nosso coração e dar vida de volta ao nosso corpo. Que esse momento que nós vamos cantar juntos, essas músicas que são chamadas de louvores porque são para Deus, que esse Deus possa alcançar o seu coração, possa acolher você, possa abraçar você, possa relembrar a você tudo aquilo que Ele tem sido na sua vida. Portanto, cante com alegria, cante com o coração, cante com a gente, celebre a esse Deus Criador dos céus e da terra. Vamos louvar. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Do início, seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sobre a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Aleluia, Ele é exaltado.
exaltado no céu. No início, Ele exaltado, exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, pra sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Vamos, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia, seja engrandecido, Senhor. Cante comigo. Vamos juntos. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia,
Bem, essa música eu acho que vocês conhecem, ela fala de gratidão. Eu sei que mesmo nesse momento difícil que a gente está passando, Deus nos dá esperança, nós devemos ser gratos a Deus. Isso é difícil, mas Ele que nos dá esperança, Ele que nos dá salvação em Cristo Jesus. E eu vou cantar e eu espero que vocês cantem junto comigo também. Tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Eu te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Eu te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Eu te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Amém. Eu não sei se você conhece Charles Dickens, mas ele é um dos principais autores de língua inglesa. E ele escreve um livro que, para mim, é um dos mais brilhantes desse período em que ele viveu, que se chama Grandes Esperanças. E ele é brilhante para mim porque ele traz uma das personagens mais complexas daquelas que eu já encontrei na literatura. Ela se chama Senhorita Havisham. Ela se trata de uma mulher dos seus 50 e poucos anos, que não casou, que tem uma filha adotiva, que mora numa grande mansão ali, naquele povoado da Inglaterra, mas que tem uma característica. Ela está até hoje vestindo um vestido de noiva do seu casamento que não aconteceu já há algumas décadas. A história conta que no dia do casamento, o noivo da senhorita Havisham envia uma carta avisando que não vai dar certo aquela história e que ele acha melhor cair fora enquanto é tempo, para não entrar num casamento onde ele e ela serão infelizes. A partir de então, aquela mulher diz que ninguém tire o bolo da sala, ninguém mexa na decoração e ela mesma não tira aquele vestido até o último dia da sua vida.
Numa tentativa de reconstruir alguma coisa, alguma história, ela pede ajuda ao seu criado para conseguir adotar uma menina. E chega uma menina chamada Pip, que vai viver com ela ali e se torna sua filha, gerada no coração. E aquela história acaba sendo uma tentativa da senhorita Havisham renascer algum tipo de sentimento bom no seu coração, só que essa relação também é comprometida pelos sentimentos que a senhorita Havisham traz lá de trás do dia do casamento que não aconteceu. A história é toda uma alegoria sobre como o vestido de noiva representa o rancor e a amargura que essa mulher carregou até o último dia da sua existência e como isso comprometia tudo aquilo que ela tocava, todas as pessoas com quem ela se envolvia, todos os seus projetos e sonhos de vida. Na última semana, nós começamos aqui uma série de encontros, onde nós estamos aprendendo o que Deus nos ensina sobre o que é possível fazer para ter uma vida nova. Para encontrar uma vida nova, é necessário que eu entenda que alguns ciclos precisam ser fechados. Algumas vezes, nós estamos tentando seguir em frente, vestindo um vestido de noiva, que representa para nós tudo aquilo que é rancor e amargura que nos deixa aprisionados àquilo que passou. Eu sei que até aqui você já deve ter entendido que eu estou falando sobre perdão. Afinal, se eu falo sobre vida nova, num contexto em que existe rancor e amargura, não existe outro antídoto ou remédio a não ser o perdão. Isso não é algo novo para você, como não é algo novo para mim. Os profissionais que trabalham na área da saúde emocional já afirmam e já reconhecem que sem perdoar é impossível nós nos reinventarmos e é impossível seguir em frente. A Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus e que traz as recomendações de Deus sobre as coisas mais profundas da existência humana, logicamente fala sobre perdão, fala sobre a sua importância e fala como isso é fundamental se eu quiser seguir um novo caminho. Hoje eu peço que você abra a sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 17. A carta de Paulo aos Romanos, obviamente, é escrita para a igreja que se encontrava em Roma. Se você está se habituando a abrir a Bíblia, talvez seja bom saber que os evangelhos começam o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Logo em seguida você vai ver o livro de Atos, que é um livro histórico, e logo depois aí sim você tem a primeira carta que Paulo escreveu, pelo menos na ordem que está organizada na nossa Bíblia, no capítulo 12, a partir do versículo 17, que diz o seguinte: Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu a retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te peço que ela nos encontre hoje de uma forma especial, que abra o nosso entendimento, que possa fazer com que os nossos ouvidos ouçam a tua voz e aquilo que o Senhor tem para nós. Eu te peço que o Senhor prepare os corações, que o Senhor quebrante a nossa mente, que possamos realmente estar prontos para começar uma vida nova, em que nós possamos entender as tuas orientações para esse caminho. Que o teu Espírito nos alcance, nos ilumine, que a tua palavra nos acolha. Em nome de Jesus. Amém. Paulo escreve uma carta especialmente para a igreja que estava em Roma. Era uma igreja que estava ali, uma das mais gentilizadas. Quando eu falo gentilizadas, isso quer dizer que quando Jesus morre e volta para os céus, ele deixa ali os seus discípulos com a responsabilidade de pregar aquilo que ele pregava e de ensinar a viver como ele ensinou a viver,
ele faz isso primeiramente para aquele grupo de pessoas de origem hebraica que cercavam ele. Dali, essa mensagem do Evangelho chega até os gentios, e a Bíblia chama de gentios todo mundo que não era hebreu. Em Roma, estavam concentradas ali uma grande quantidade de pessoas que não eram do povo de Israel, que não eram de descendência judaica. E ali surge uma igreja muito viva, muito ativa e com muita sede de conhecimento. Então, a carta que Paulo escreve para os romanos é uma espécie de resumo teológico doutrinário do que é esse evangelho, que boa notícia é essa que Jesus tem para oferecer para as pessoas. E ele vai ensinar sobre tudo, inclusive sobre como seguir em frente. Na semana passada, nós falamos sobre o começo de uma nova vida, sobre a perspectiva de Jesus, que começava basicamente nascendo de novo. Um conceito complexo que, se você quiser saber um pouco mais, pode ver o vídeo aqui do nosso encontro passado, mas é um conceito complexo para nós nos dias de hoje, mas muito claro para a pessoa que conversou com ele ali sobre esse assunto pela primeira vez, que era um homem chamado Nicodemos. E ali Jesus deixa claro para aquele homem que nascer de novo significa deixar que Deus faça nascer de dentro de você uma outra forma de enxergar o mundo, uma outra forma de enxergar a vida e de se colocar nessa vida. Somente se eu permitir e ouvir Deus, olhando para Jesus sempre, para que eu possa entender que boa notícia é essa, é que eu vou conseguir me colocar nessa vida de uma forma diferente e de uma forma que ela venha a valer a pena. Eu não posso falar sobre uma vida nova ou uma vida que vale a pena sem pensar nos meus relacionamentos, sem pensar na forma com que eu lido com as pessoas. Quando o apóstolo Paulo faz esse resumo na carta dos Romanos do Evangelho, ele não deixa de fora os relacionamentos que a gente constrói na vida. E principalmente ele aqui nesse trecho que nós lemos, não deixa de fora as ofensas que as pessoas cometem contra nós enquanto nós estamos vivendo. E é lógico que quando eu falo sobre ofensas que fazem contra nós, eu falo sobre as ofensas que eu faço, que eu cometo contra as outras pessoas. Sempre onde estiverem duas pessoas juntas, você vai encontrar a possibilidade de surgir alguma rusga, de surgir alguma palavra ofensiva, de surgir algum tipo de inveja, algum tipo de competição. Onde existe gente e onde existe pecado, haverá sempre essa possibilidade dessa relação ruir por algo de ruim que alguém faça para outra pessoa. É assim que surgem as ofensas. E quando alguém é ofendido, quer pelo menos o revide da sua ofensa. Você quer pelo menos a reparação daquela ofensa que foi cometida contra você. Isso é lógico que eu estou falando sobre uma reação natural, aquela primeira reação, se você não tem nenhum tipo de tratamento, se o novo nascimento ainda não chegou assim na sua vida de forma avassaladora, ninguém gosta de sofrer ofensa. Todo mundo gosta de ser respeitado, todo mundo gosta de ser bem tratado. E é quando essa ofensa cresce, é quando isso vai tomando raízes, que a gente chama de rancor e de amargura. Quando você deixa uma ofensa criar raiz no seu coração, você deixou que ela criasse uma raiz de amargura e vai ser cada vez mais difícil de você arrancar. É por isso que o tema do perdão, que é o antídoto para o rancor e para a amargura, é tão constante na Bíblia Sagrada. Você vê que Paulo escreve aqui para os romanos, aqui alguns anos depois de Cristo, e ele começa esse trecho dizendo aquelas pessoas ali, não retribuam a ninguém mal por mal. Porque o primeiro impulso quando eu sou ofendido ou quando eu me sinto ofendido é que eu tente retribuir a ofensa no mesmo grau, no mesmo nível. Eu quero provocar em você a mesma dor que você provocou em mim. E aqui, nessa nova perspectiva de vida, nesse novo jeito de viver que Jesus ensina e que isso é possível por quem Ele é e por aquilo que Ele realizou, eu tenho a astúcia, a capacidade de olhar para o mal que foi cometido contra mim e ouvir uma voz de Paulo que vem assim da Bíblia e que diz, olha, não retribua a ninguém mal por mal. O que você tem que fazer é procurar fazer o que é correto aos olhos de todos. Paulo não estava trazendo aqui um ensinamento novo, um princípio que ele inventou.
Na verdade, Paulo está reverberando todo o pensamento de Deus sobre a possibilidade que você tem de viver com outras pessoas. Se você quer viver com outras pessoas, você precisa aprender a perdoar essas pessoas. Você precisa aprender a não revidar mal com mal. Só assim eu e você poderemos seguir adiante sem carregar na nossa tornozeleira, né, o peso daquilo que foi vivido no passado. É bom a gente lembrar que essa recomendação que Paulo faz aos Romanos, no versículo 17 do capítulo 12 de Romanos, é quase um versículo gêmeo de um texto que aparece lá no começo do Antigo Testamento, no livro de Levítico. Se você quiser acompanhar, pode abrir aí a sua Bíblia, você abre assim, ó, lá no comecinho, no capítulo 19, você vai ver no versículo 18. Eu vou ler aqui, depois, se você quiser anotar para abrir depois, você olha. Tá? Levítico 19, 18. Ele diz o seguinte: não procurem vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Não procure vingança, não guarde rancor, é o que você vê em Levítico. Em Romanos você vê, não retribua a ninguém mal por mal, procure fazer aquilo que é certo aos olhos de Deus. Então não retribua o mal com o mal e não dê lugar à vingança. Vingança não é algo bom, vingança não é algo bonito, vingança não é algo que ninguém tem orgulho de fazer. Tanto que quando a gente tem sentimento de vingança, a gente muda o nome. Né? A gente fala que, na verdade, há a necessidade que a justiça seja realizada. Ninguém quer dizer que é vingativo. Né? Todo mundo percebe que isso é algo que não é positivo, não é uma boa característica que você vai dizer numa entrevista de emprego. Qual é uma qualidade que você tem? Eu sou muito vingativo. Ninguém quer assumir isso para si, ninguém quer carregar esse rótulo. Agora, o que é interessante nessa paridade aqui de versículos, quando você olha principalmente do capítulo 19 de Levítico, é qual é a relação que existe entre não procurar guardar rancor, não dar lugar à vingança, mas amar o próximo como a si mesmo. A sabedoria rabínica, quando comenta esse texto, fala que não é inteligente você guardar rancor contra outra pessoa, porque quando eu lembro que eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu lembro que, na verdade, eu e o próximo somos a mesma pessoa. Por isso, não faz sentido que você guarde rancor ou que você busque a vingança, porque quando eu me coloco no lugar do próximo, eu lembro que eu e o meu próximo somos um. E para a gente ter... Eu sempre gosto dessa história porque ela deixa mais viva esse princípio. Quando eu falo dessa história, eu estou falando da história de José no Egito. Não sei quantos de vocês já leram essa história em algum momento da vida, mas se você for lá para o comecinho da sua Bíblia, você vai ver uma família tendo a sua história contada, e tem um momento que você vai conhecer um homem chamado Jacó. Jacó teve algumas esposas e uma delas era Raquel. E com Raquel ele teve 2 filhos, um chamava-se José, o outro se chamava Benjamim. Fora esses 2 filhos, Jacó tinha outros filhos. E aí, quando ele já estava com certa idade, já bastante idoso, ele mandava esses filhos trabalharem nos campos, e uma vez esses filhos aprontaram com José, de forma que venderam José como escravo. E nessa história de vender José como escravo, José foi parar no Egito. José era o filho preferido de Jacó. E assim, não era qualquer tipo de preferência, sabe? José estava sempre ali, ele curtia ser o preferido, e talvez não fosse muito fácil você ser irmão de José não, tá? Porque o tempo inteiro ele estava ali dando na cara dos irmãos que era o filho preferido, que ganhava os melhores presentes, e tinha mais. De vez em quando ele vinha com uns sonhos que ele tinha e dizia: olha, meus irmãos, essa noite eu tive um sonho. Como era esse sonho, José? Eu estava assim em pé, vocês estavam tudo de joelhos se curvando e me adorando. E não era só vocês não, viu? Papai e mamãe também estavam ali de joelho me adorando. Então, não era muito fácil ser irmão de José, não. Eu sei que esses irmãos de José, nesse dia, aproveitaram a possibilidade, venderam ele como escravo, ele foi parar no Egito.
Lá no Egito, José vive muitas aventuras, tipo assim, propaganda de sessão da tarde. E nessas aventuras ele vai parar na cadeia. Da cadeia ele vai se tornar ali o governador do Egito. Ele cai nas graças do faraó, graças a uma interpretação de um sonho que ele tem. E faraó coloca ele ali numa posição de governo. E é justamente quando ele está nessa posição de governo que vem uma fome muito severa ali na região em que eles viviam. E José foi avisado por Deus que essa fome viria. Então ele começa a ter uma política ali no Egito de guardar os mantimentos, já se precavendo para aquilo que iria acontecer em termos de fome. Então ele constrói celeiros, ele junta comida, ele se prepara para a fome que viria. E a fome vem. E essa fome vem de forma que somente ali o território que José governava estava preparado para resistir àqueles tempos difíceis. Acontece que onde estavam os irmãos de José e Jacó, que tinham ficado para trás, e você pode imaginar o tamanho do sofrimento que Jacó experimentou nesses dias em que José estava desaparecido e que ele teve o seu filho como morto, e ali eles começam a passar fome e começam a acabar os mantimentos. É dali que então Jacó tem a ideia, e Jacó parece ser aqueles pais bem brutos, né? Porque se você for ler aqui a história de Gênesis, você vai ver que tem uma hora que ele junta assim os filhos e dizem: olha, o que é que vocês estão fazendo aqui que não saíram ainda atrás de comida? Vão lá no Egito, vão atrás, porque se vocês não forem comprar mantimentos lá, nós vamos morrer de fome aqui. Nesse momento, José já era ali o governador do Egito. Eu estou falando lá de Gênesis a partir do capítulo 45, para facilitar você que quiser ler essa história depois. E José está ali e esses irmãos chegam na terra do Egito atrás desses mantimentos, atrás de comprar esses mantimentos. E acontece que José os reconhece, José vê que são seus irmãos, vai até eles, né, e não deixa que eles percebam que ele é José, e ele diz: olha, se vocês forem, eu acho que vocês são espiões, vocês estão aqui para ver como é que funciona o Egito e vocês estão querendo dar um golpe na gente, então eu vou prender vocês estão tudo errado aqui. E aí os irmãos dizem: não, nós somos homens honestos, trabalhadores, nós só viemos comprar mesmo cereais, nós temos um pai muito idoso, um irmão mais novo, já que Jacó não tinha deixado Benjamim, que era irmão de mãe também de José. Nós temos um irmão mais novo e nós viemos aqui só comprar cereais. E José então diz: ok, eu vou ficar aqui com um de vocês, eu vou prender aqui um, e aí o resto vai buscar o irmão mais novo, porque eu só vou acreditar que vocês são homens honestos se vocês trouxerem o irmão caçula de vocês. Eles voltam para a terra, fica um irmão preso, e eles vão ali tentar convencer Jacó a deixar Benjamim ir com eles de volta para o Egito para encontrar, ou melhor, para libertar o irmão que ficou preso. Jacó não quer deixar Benjamim ir para lá, porque era o seu filho predileto depois de José. Afinal, Benjamim e José eram os filhos do amor da vida de Jacó, que era Raquel. Eu sei que a fome aperta e eles levam Benjamim junto com eles de volta para o Egito, e ali José os recebe com o almoço. Nesse almoço, José fica muito emocionado por ver Benjamim, que era seu irmão de mãe também, alguém era um garotinho quando ele saiu da sua casa, e agora era seu irmão caçula que estava ali, e ele se emociona. Várias vezes você vai ver nessa história José lutando com uma espécie de fantasma dentro dele, porque de vez em quando ele sai, quando você vê a história, José sai e vai chorar em algum lugar, e aí fala que ele chora, soluça, lava o rosto e volta para os irmãos não perceberem o quanto ele está abalado com aquele reencontro. Tem muita coisa não resolvida no coração desse rapaz, sabe? Desse cara. E cada vez que ele encontra esses irmãos, você vê que são atitudes dúbias que ele tem ali com aqueles caras. Ele se aproxima, você vê que tem afeto. Ao mesmo tempo, ele está tramando alguma coisa. Ele meio que está lutando o tempo inteiro com essa coisa da vingança, em não se vingar. E você consegue perceber na narrativa simplesmente factual da história que José está lutando com a possibilidade de se vingar dos seus irmãos, ao ponto de que nesse almoço ele pede para os camaradas que trabalham com ele colocarem um copo de prata
justamente na saca de mantimentos que Benjamim ia levar de volta para casa. Então, eles saem de lá abastecidos dos cereais que José dá para eles, mas ele diz, olha, coloca no saco ali do menor, do mais novo, uma taça de prata e vamos ver no que vai dar. Quando eles já estão saindo, tinham andado a uma pouca distância do almoço com José em direção à sua casa, os guardas os abordam e aí vão verificar, para ver se roubaram alguma coisa e vão encontrar justamente uma taça de prata nas coisas de Benjamim. E ali é dito que Benjamim vai ficar como escravo de José e os outros estão liberados porque ele traiu a confiança. Os irmãos ficam desesperados, pedem por tudo no mundo para que José não faça de Benjamim escravo, afinal Jacó ia morrer se eles voltassem sem Benjamim, o que ia ser do coração do pai deles. E José fica naquele diálogo até que ele não aguenta, e o autor diz que ele realmente não aguenta, e ele se revela para os seus irmãos, e eles choram abraçados, e eles soluçam abraçados, a ponto de quem estava fora da sala que José tinha colocado para fora, ouvir o choro desse homem. E ali eles conversam, e o final dessa história, José pede que tragam Jacó, e eles vão morar ali no Egito por muitos e muitos anos, não felizes para sempre ainda, mas a família estava reunida. É muito interessante a gente acompanhar essa luta interna de José consigo mesmo, diante da possibilidade de retribuir o mal com o mal. Paulo sabe que isso é algo tão humano que tantos anos depois Levítico vai lembrar. Não retribuam o mal com o mal. Levítico, ali no começo da história da civilização, avisa para quem está lendo, olha, não cultivem rancor dentro de vocês para que vocês não queiram cultivar a vingança. Eu fico pensando quanto tempo José não teve na vida para deixar que essa amargura, que esse rancor criasse ali uma raiz tão profunda que tomasse conta do coração dele. Eu tento me colocar nesse lugar, sabe, nesse lugar de alguém tão ofendido, porque eu sei que eu nunca sofri na vida uma ofensa do tamanho da que José sofreu e de que tantas outras pessoas sofreram nas suas experiências humanas. Tem ofensa que é difícil de você se colocar no lugar. Mas o que eu sinto como mais forte nessa história é justamente a luta que esse homem se coloca para não deixar que isso vire algo pior do que já é na vida dele. O que eu sinto aqui é a voz de José no seu subtexto dizendo que prefere seguir em frente. Eu já li um comentário uma vez que dizia que são 3 fatores, 3 razões que José tinha aqui em mente, por isso ele não cedeu à tentação de se vingar contra os seus irmãos. E esse comentarista é um rabino e ele disse que uma das primeiras razões que faz com que José não entre nesse jogo da vingança é que ele não quer se nivelar ao mal dos seus irmãos. Se ele colocasse a mão naquela possibilidade de se vingar dos seus irmãos, como ele deve ter pensado algumas vezes, ele iria se tornar tão mal como os seus irmãos. Nesses tempos que nós vivemos de tanto ódio, de tanta polarização, de tanta distância entre as pessoas, em que a gente institucionalizou o ódio na internet como hater, né? Aquele cara que atua ali simplesmente como alguém que demonstra o seu ódio pelas pessoas. É importante lembrar do que a gente tem ouvido constantemente, que a pior coisa que alguém ruim pode fazer para você e para mim é nos tornar tão ruins quanto eles. É quando a gente sempre usa nós sempre usamos entre os amigos uma expressão que é não puxar o camarada para o tatame, sabe? Não deixar que ele puxe você para o tatame, que leve você para a lama com ele, que leve você para o chão com ele. Quando eu decido não entrar nesse jogo da maldade, da vingança, eu decido que eu não vou me assemelhar ao meu ofensor. Essa já é uma boa razão para a gente começar a pensar sobre o perdão. Um outro motivo é que você pode entrar, um bom motivo para você não entrar nessa vingança
é que você vai poder fazer uma escolha. O que José tinha aqui era uma escolha diante dele. Ou ele escolheria a sua família, ter de volta a sua família, ou ele escolheria se vingar dela. Ou ele teria as pessoas, ou ele teria a vingança. Existe um processo nessa coisa da criação da amargura e do rancor dentro do coração da gente, que ele não é somente sobre a pessoa que nos ofendeu, entende? Ele começa realmente como uma necessidade de ferir de volta aquele que nos feriu. Então eu vou começando a deixar que isso ocupe tanto o meu coração, que de repente eu sou uma personagem tida como alguém maléfico, que nunca tirou ali o vestido de noiva porque está agarrada à amargura do passado, e aquilo se torna uma lente de vida. Então eu estou sempre envolvido em relacionamentos em que as pessoas podem querer me fazer mal e eu posso querer fazer mal a elas. Eu posso estar ali de repente num tipo de vida onde tudo é uma competição, onde tudo tem a ver com inveja, onde tudo tem a ver em ser melhor ou pior, em fazer e revidar. E isso faz com que eu vá me isolando das pessoas. Isso faz com que simplesmente eu vá fazendo e tomando escolhas em que eu vou me distanciando dessas pessoas. Eu penso que em algum momento dessa história de José, ele deve ter olhado assim para aquilo, sabe, e pensado, cara, esses homens me fizeram muito mal, eu não preciso deles. Mas eu tenho aqui a opção de ou ter de volta uma família, eu estou aqui isolado num país que não é o meu, eu estou bem sucedido, mas ou eu vou ter essas pessoas de volta, ou eu vou levar a cabo a minha vingança. E se você ler a história toda, que está lá em Gênesis, a partir do capítulo 45, você vai ver que os irmãos de José dão fortes demonstrações de que foram transformados nesses anos que se passaram. Eles têm um outro cuidado com Benjamim, um outro cuidado com Jacó. Eles falam com pesar daquilo que aconteceu com José. Não que isso seja o fator determinante para a decisão que José toma, mas aqui ele decide que as pessoas são mais importantes do que a sua própria vingança. Ele opta pelas pessoas. Ele não opta pela maldade do seu coração. Ele toma uma decisão acerca disso. Esse mesmo rabino que comenta esse texto, ele fala que existe uma coisa muito interessante nas crianças, e quem já viu criança brincar sabe que isso é verdade. A criança, ela briga, e daqui a 5 minutos, ela já fez as pazes, e ela está brincando com a mesma criança que ela acabou de brigar. Agora, se os pais se meterem na briga, as crianças voltam a brincar, e os pais nunca mais se falam. Sabe por quê? Porque as crianças têm mais vontade de ser feliz do que levar a sua razão adiante. A criança está mais interessada em fazer as coisas acontecerem levemente, com suavidade, do que levar a ferro e fogo aquilo que acreditam. Elas sabem virar a página, sabem que aquilo que passou, passou. As pessoas devem prevalecer acima da minha necessidade de ter razão. Um outro motivo que talvez tenha ali motivado José a não entrar naquele jogo de vingança, naquele jogo de mal contra mal, é que ele não queria ser definido pelo rancor que havia dentro do coração dele, pelo mal que haviam feito contra ele. Quando fazem um mal muito perverso contra nós temos a tendência de nos agarrarmos a isso. É muito possível que as pessoas que sofrem esse tipo de fenômeno, como a senhora Havisham lá que eu falei do Dickens, assumam isso de tal forma, não é todo tipo de ofensa, lógico, mas de tal forma isso se torna tão grande que você acaba se definindo, que você acaba permitindo que a sua identidade seja moldada pelo rancor e pela amargura que você deixou sedimentar no seu coração. Raiz de amargura tem esse poder. O rancor tem esse poder. O desejo de vingança tem esse poder. É por isso que Paulo, o autor de Levítico, Jesus e tantos outros autores da Bíblia nos ensinam que não se deve dar lugar à vingança. Não se deve deixar que esse sentimento de mal ser retribuído com mal tome conta da vida da gente e norteie as nossas decisões e os nossos pensamentos, sabe?
É isso que Deus está sempre tentando nos proteger. Não deixem que essa experiência de viver, que é difícil, mas que é tão bonita, seja comprometida pelo rancor que você leva no seu coração. Então, o que é que eu tenho que fazer? Qual é a atitude que é contrária a guardar rancor e a guardar amargura? Estou falando, obviamente, de perdão. Quando Paulo segue essa história, ele não vai falar sobre o ato de perdoar em si, mas ele vai falar no versículo 18 que você deve fazer tudo aquilo que for possível para que você viva em paz com outras pessoas. Ele vai dizer mais uma vez que você não deve procurar se vingar, porque deve deixar as coisas com Deus. É Deus quem faz a retribuição de cada pessoa. Ele vai dizer que, ao contrário disso, você deve dar fome se seu inimigo tiver... Deve dar comida se seu inimigo tiver fome, deve dar bebida se seu inimigo tiver sede. E ele diz, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Quando nós vemos essa descrição sobre o que fazer para você não se vingar, e aqui ele vai falar, vençam o mal com o bem, dê comida quando tiver fome, bebida quando tiver sede. Nós estamos vendo as expressões práticas do perdão. Às vezes a gente pensa que perdão é um sentimento que vai surgir, é um sentimento que vai brotar. E se você voltar mais uma vez à história de José, você vai ver que os sentimentos que esse homem tinha naquele momento eram os mais contraditórios possíveis. Ele queria estar com a sua família, mas ele ele entendia que a ofensa foi grande, e foi mesmo, que a injustiça foi perversa, e foi mesmo. Mas os sentimentos não eram favoráveis a uma atitude perdoadora. Os nossos sentimentos naturais geralmente não são favoráveis ao perdão. O perdão é um ato, um perdão é uma deliberação. O perdão começa com uma decisão. Quando eu olho para o meu agressor, para o meu ofensor, e digo que para mim mesmo, muitas vezes, e para o Senhor, que eu não o considero mais como culpado, que eu não vou mais cobrar essa dívida, que eu entrego essas coisas nas mãos do Senhor, que eu deixo que o Senhor assuma o direito que tem sobre aquela pessoa, eu me livro daquela corrente e eu livro aquela pessoa para seguir a sua vida, e principalmente algo que eu faço por mim mesmo, e eu me liberto para seguir a minha vida também em frente. Eu gosto muito de um texto de um pastor batista que nasceu no ano 1620. E ele vai explicar num livro que ele escreve chamado Corpo de Divindade, ele vai comentar ali a oração de Jesus ao Pai, a oração do Pai Nosso. E ele vai dizer o que é o perdão. E ele vai explicar que o perdão é quando nós nos esforçamos contra todos os pensamentos de vingança. Quando nós decidimos que não faremos mal aos nossos inimigos, mas que nós vamos desejar bem a eles. Lamentamos as suas calamidades, oramos por eles, buscamos reconciliação com eles e nos mostramos prontos em todas as ocasiões para aliviá-los. Talvez você possa ter ouvido isso e deve ter sentido o peso de que não é algo simplesmente faz de conta que não aconteceu nada. Até porque perdão não é esquecimento, perdão não é você livrar ninguém das consequências, não é você impedir que alguém que cometeu um crime vá preso. Perdão é uma decisão que envolve todos esses aspectos que esse pastor foi tão feliz em reunir. E ele não faz isso assim, alheio ao que a Bíblia diz. Ele está aqui citando textos bíblicos que eu até reuni aqui para a gente entender que isso é Bíblia pura. Quando ele fala para que você não se esforce, que você se esforce para não ter pensamentos de vingança, nós acabamos de ler sobre isso lá no livro de Levítico. Quando você se esforça para não fazer o mal, você lembra de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, quando Paulo também ensina, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros. Quando ele fala para que você deseje o melhor para o seu inimigo, o melhor para o seu ofensor, ele lembra o que Jesus ensinou lá em Lucas capítulo 6, versículo 28, quando ele diz, abençoe os que te amaldiçoam.
Quando ele fala que é para você se envolver nas calamidades deles, sofrer com eles quando eles sofrerem, ele está lembrando daquilo que o Provérbios capítulo 24, 17 diz, quando fala: não se alegre quando seu inimigo cair e não deixe seu coração se alegrar quando ele tropeçar. Ore por eles, Mateus 5, 44. Mas eu lhes digo, palavras de Jesus: ame os seus inimigos e ore por aqueles que o perseguem. Busque a reconciliação com essas pessoas. Romanos capítulo 12, versículo 18. Se possível, na medida que isso depende de você, esteja em paz com todos os homens. Atenção para o se possível e para o se isso depende de você. É uma recomendação prática. Você não vai fazer o impossível. Você vai fazer aquilo que é possível para que você tenha paz com essa pessoa. Esteja sempre disposto a ajudá-lo. Lá em Êxodo capítulo 23, no versículo 4, você vai ver o texto falando que se você encontrar o boi de seu inimigo e o jumento dele se afastando, certamente você vai devolver a ele, você não vai promover o mal contra essa pessoa. Eu queria, com essa descrição prática do que é perdão, que você entendesse que não começa com um sentimento, começa com libertação. Quando você anula a dívida daquela pessoa contra você, quando você se envolve nessas ações práticas para que aquela coisa que te fazia mal e te puxava para o fundo possa ser permitido que você avance. Não é obrigado que você volte a conviver com as pessoas. Você não é obrigado a ser amigo de todas as pessoas da terra. Mas se você quer viver leve, se você quer andar adiante, você precisa perdoar. É interessante como a Bíblia fala sobre restituição para quem, quando eu sou ofensor, quando eu cometo uma falta, você vai ver nas Escrituras Sagradas recomendações para que eu restitua você. Mas você não vai ver em nenhum momento a palavra de Deus me falando que eu devo pedir perdão a alguém. Fala o tempo inteiro que eu devo perdoar. O tempo inteiro eu sou lembrado que eu preciso perdoar. E sabe por quê? Porque perdão é algo que está dentro do coração do âmago do que significa ter uma vida com Cristo. Se eu sou cristão, eu preciso estar sempre incomodado com a necessidade de perdoar quem me ofende. E muitas vezes eu não perdoo porque eu guardo ali dentro de mim aquelas coisas, aquelas perguntas. Rapaz, isso vai ficar por isso mesmo? Não é possível. Se eu perdoar, eu vou ter que ser amigo dessa pessoa. Não, isso tem que ter uma punição. Jesus sabia que a gente tinha esse tipo de argumentação. Jesus sabe que a gente vai sempre tentar dar uma maquiada no nosso sentimento para que a gente cultive ali aquele rancor. E aí ele vai dar o argumento final. Se eu, por acaso, ainda não fui convencido de que eu preciso perdoar para seguir em frente, eu vou lá para Mateus capítulo 18 e eu vou ver o que é que Jesus ensina para a gente numa parábola. Pedro pergunta para Jesus lá no versículo 21, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não 7, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como o rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele possuía, fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou, tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive com você? Irado,
Seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. O texto é bem explicativo, mas faça o seguinte exercício mental. Transforme numa pedra do tamanho da sua mão cada falta que você sabe que cometeu na sua vida. Vá transformando isso num montinho assim, sabe? Vá juntando. Agora fotografe o tamanho desse monte, tenha essa imagem na sua mente. Aí agora você escolhe Maria. Maria feriu você. Maria atacou a sua reputação em público, aquilo que você mais preza. E aí Maria também vai ganhar uma pedrinha do tamanho da sua mão. Você vai colocar ali. Talvez Maria tenha feito mais algumas outras coisas. Coloca ali. Agora coloca o montinho de Maria do lado do seu montinho. O Senhor se apresenta como sendo aquele que perdoa o seu monte de faltas. Você só precisa perdoar aquilo que foi muito sério que Maria fez contra vocês. Qual é a maior montanha? Quem precisa de mais perdão? Lembra que na semana passada a gente falou que quando a gente nasce de novo, isso só é possível porque a gente olha para Jesus como aquelas pessoas que estavam envenenadas, olhavam para a serpente no deserto para ser curadas. Eu preciso olhar para Jesus. Eu preciso olhar para o que Jesus representa sobre os meus pecados, sobre a minha falta. Eu preciso olhar para o tamanho das minhas faltas, da minha distância de Deus e daquilo que Ele realiza por mim, o tamanho da sua graça, como Ele me recebe, como Ele me acolhe, como Ele me dá uma nova vida e como Ele permite que eu tenha todos os dias a possibilidade de recomeçar. Quando eu olho para Jesus e permito que essa vida nova surja dentro de mim, eu sou capacitado a perdoar a pessoa que me ofendeu. É isso que Jesus faz quando nos dá uma vida nova. Quando a gente olha para Ele, a gente muda a forma como a gente olha para as pessoas. Que Deus ajude você a perdoar. Perdoar aquele que te ofendeu e que está vivo e que você vai conseguir ter uma conversa para resolver, aquele que já se foi, aquele que você não tem mais contato, mas pessoas que se deixaram feridas na sua alma. Que Jesus possa estar presente, abraçando você nesse momento, ajudando você a lembrar dessas coisas, mas tirando de você a necessidade de se vingar desses acontecimentos. Que o Senhor nos ajude na experiência do perdão para ter uma vida nova. Pai, eu te agradeço porque o Senhor se importa conosco a ponto de nos ensinar a ter uma vida leve. Que o Senhor possa nos alcançar com o teu perdão. Que o teu perdão inunde o nosso coração, de maneira que nós possamos perceber o nosso pecado, mas o tamanho da tua graça. Que isso nos motive a tomar as decisões corretas para perdoarmos as pessoas que nos têm ofendido. Ajude, Pai, cada um de nós a recomeçar. Que o Senhor possa alcançar cada pessoa que está aqui conosco hoje. Que o Senhor possa dar a oportunidade de liberar esse perdão, de recomeçar as suas vidas, dessa vez sem carregar os grilhões do rancor e da amargura. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ou minha aflição que se acalmou num tempo melhor. Quem sabe o perdão cumpriu seu papel e o que era meu me deu, devolveu, me sarou.
consigo ver, pois já passou o escuro do temporal. É tempo novo e dia de se viver. Eu sei que o amor do bom Pai me abraça e me atrai, me faz voltar do avesso de mim. Eu sei que Ele sai e deixa pra trás o que precisar pra vir me encontrar, seu amor. Hoje não sinto que já me fez tão mal. Ando mais leve, deixo-me distrair. Delicadeza tem mais beleza e tal. Passou a noite, é dia, é preciso ir. Hoje mal sinto que já me fez tão mal. Ando mais leve, deixo-me distrair. Delicadeza tem mais beleza e tal. Passou a noite, é dia, é preciso ir. Eu sei que é mais que a estação. Era o Nosso culto já está se aproximando do final. Foi mais uma vez um momento tão importante para nós estarmos aqui. Eu tenho realmente certeza que logo, logo nós vamos estar juntos em algum lugar, nos abraçando, convivendo. Eu sei que isso é uma situação momentânea e Deus realmente tem nos dado a esperança necessária para seguir em frente. Não esqueça disso. Sempre que você achar que está fraco, lembre que tudo que você precisa para avançar é fé, amor e esperança. É isso que Deus ensina para a gente, que você possa avançar com fé, com amor e com esperança. Nessa semana, eu espero você em algum dos nossos grupos de pastoreio e suporte. Nós estamos falando sobre esses temas que nós temos conversado nos domingos. Você pode recomendar os nossos vídeos para os seus amigos, para as pessoas que você gosta, para as que você não gosta também ainda, para que elas participem com a gente aqui do nosso culto, mesmo que não seja hoje, está tudo aí disponível no nosso canal. Logo depois do culto, aqui eu queria convidar você para um encontro comigo, para nós continuarmos falando um pouco sobre fé, sobre perdão e sobre amor. Tem um tipo de perdão que nós não abordamos aqui, que eu deixei para falar com você um pouco na live. E se a pessoa não quiser se arrepender? Se você está disposto a perdoar, está disposto a uma reconciliação, mas se você não tem uma resposta positiva de alguém. Então esse é o tema que a gente vai conversar aqui logo depois do culto, na nossa live, tá bom? Lá no Instagram você vai achar a gente facinho e Libertas. Eu queria orar por você, orar pela sua família, orar pela nossa saúde, orar pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta, para que Deus possa ter misericórdia de nós.
Hoje nós estamos sabendo que a irmã Márcia está num quarto, né? Eu espero que no domingo aqui, nesse momento, ela já esteja bem e melhor e recuperada. Mas vamos continuar orando pelas pessoas enfermas, pelas nossas famílias. Tá bom? Oremos. Pai, eu te agradeço por esse tempo tão especial em que nós podemos relembrar a Tua obra de salvação, de redenção para a Tua criação. Eu te agradeço porque nós podemos ouvir a Tua palavra, nós podemos cantar músicas que falam sobre o Senhor, músicas que nos lembram tudo aquilo que o Senhor preparou para o Teu povo. Te peço que o Senhor possa fazer com que aquilo que nós ouvimos aqui possa nos acompanhar na semana que começa hoje, que encontre lugar no nosso coração, germine na nossa alma e dê frutos nas nossas ações, Pai. Nos ajude a sermos pessoas que são testemunhas do reino do Senhor, onde quer que nós estejamos. Pai, eu quero te apresentar e te interceder pelas pessoas que hoje se encontram enfermas, as que nós conhecemos, que estão nos nossos grupos de oração, mas também tantas que nós não conhecemos. O Senhor é o Deus da cura, o Senhor pode nos livrar dessa pandemia, o Senhor pode reverter qualquer cenário, porque o Senhor é o médico dos médicos. E Pai, eu te peço que o Senhor faça uma intervenção milagrosa na saúde dessas pessoas. Aqueles que estão enlutados, que o Senhor também conforte milagrosamente. Que o Senhor dê sabedoria às pessoas que são responsáveis pela saúde pública. Que o Senhor dê discernimento, arrependimento e contrição àqueles que têm conduzido de maneira criminosa, Pai, as soluções do nosso Estado, do nosso país. Que o Senhor possa converter esses corações, que o Senhor possa dar a eles o tamanho da responsabilidade que eles têm de cuidar desse povo. Que o Senhor possa, Pai, ser por esse povo, que o Senhor possa ser o nosso braço forte, que o Senhor possa ser aquele que realmente nos fortalece. Pai, eu te peço que o Senhor guarde a nossa saúde, que o Senhor possa nos livrar de todo mal, que o Senhor possa nos dar um coração agradecido que nos protege no dia mau, que o Senhor possa conduzir a nossa semana de forma que a Tua vontade seja feita na nossa vida. Nos dê sabedoria, Pai, nos dê discernimento, nos enche da Tua graça, nos faz capazes de partilhar a Tua graça, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Santo Espírito de Deus seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Deus o abençoe, espero você na nossa live, até domingo que vem.